Olá, eu sou Mônica Serra, eu sou consultora e instrutora financeira empresarial e aqui no meu canal eu ajudo qualquer pessoa, independente de formação, quer seja dono de empresa ou então funcionário que trabalha no financeiro de alguma empresa, a compreender a contabilidade de forma prática e compreender os números de qualquer negócio. Então eu tenho um convite para te fazer. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para todas as vezes que a gente subir vídeo novo você ser avisado, ok? Então fica comigo até o final porque hoje a gente vai estar falando sobre quais são os principais fatores que afetam o caixa das empresas, tanto positivamente quanto negativamente, ok? Não esquece de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Um abraço. Nós vamos falar sobre alguns fatores que afetam o fluxo de caixa. Então, a gente sabe que o fluxo de caixa evidencia o movimento de entrada e saída de recursos da empresa. Então, como ele evidencia o movimento de entrada e saída de recursos da empresa, existem várias coisas que acontecem no ambiente empresarial que afetam o caixa da empresa. Então, vamos lá verificar alguns desses pontos que há movimento que afeta o caixa da empresa. Um primeiro aspecto, giro lento do estoque. Se a sua empresa trabalha com estoques, se o giro do estoque está lento, ou seja, se você compra uma quantidade grande de mercadorias e demora para vender, o giro do estoque fica mais lento. Aí o que acontece? O dinheiro, no lugar de estar no caixa, na disponibilidade da empresa, ele está lá no estoque. E às vezes a empresa está pegando empréstimo com dinheiro em estoque, porque ela resolveu comprar um estoque maior do que a sua necessidade e o giro desse estoque está muito lento. Então, o giro lento dos estoques faz com que o dinheiro saia da disponibilidade, fique no estoque e muitas vezes eu não consiga pagar as contas ou atrase o pagamento das contas porque o dinheiro não está no local correto, na hora correta. Outro fator que afeta o caixa da empresa. Aumento no prazo de vendas. Tem muito empresário que, para melhorar as vendas da empresa, resolve aumentar o prazo de vendas para os clientes. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele aumenta o tempo para o dinheiro voltar para a disponibilidade na empresa. Quando ele aumenta esse tempo, ele tem que ter um capital de giro próprio. Se ele não tem, aí isso daí vai afetar o caixa e pode ser que esse seja um motivo de falta de dinheiro na empresa. Não necessariamente pode ser porque, obrigado a ser porque a empresa está com vendas deficitárias. Muitas vezes a empresa tem venda legal, mas por causa de gestão, o gestor decide aumentar o prazo e isso afeta o caixa. Então, quando você vai fazer um aumento de prazo para cliente, isso tem que ser feito muito bem pensado e estruturado para que o aumento de prazo não prejudique o caixa e a disponibilidade da empresa. Outra situação que afeta o caixa da empresa é a diminuição dos prazos de compras. Então, às vezes, o fornecedor diminui o prazo de que você compra para sua empresa. Quando esse prazo é encurtado, o que acontece? Você tem que ter dinheiro mais rápido para pagar o fornecedor, para ter a mercadoria para entregar para o cliente. No caso de serviço, você tem que ter dinheiro para poder comprar os insumos, para juntar com a mão de obra e entregar para o cliente. Então, quando o prazo de compra ele é encurtado, isso afeta negativamente o caixa. Da mesma forma que se você trabalhar prazos com seus fornecedores, você vai aumentar o prazo de pagamentos e isso vai dar folga no seu caixa. Então, às vezes, uma das formas de resolver problemas de falta de recurso é aumentando o prazo com o fornecedor para você ter mais tempo para que o dinheiro volte para a empresa através da venda dos clientes, né? E esse dinheiro do cliente possa pagar o seu fornecedor. Uma outra situação que afeta o caixa negativamente é quando você trabalha numa indústria e você tem um prazo muito longo no processo produtivo. Tem empresas que querem fazer todas as fases do processo produtivo porque acham que fazer internamente é mais barato do que contratar parte desse processo. Só que às vezes isso é um engano, porque às vezes a empresa está olhando apenas para aquela parte do processo. Quanto eu gasto para fazer tal parte do processo? Quanto eu gasto para contratar de um terceiro tal parte do processo. Então, se eu faço todo o processo de produção da empresa e eu demando um tempo muito grande até o produto estar pronto para ser vendido, isso afeta o fluxo de caixa da empresa. Então, às vezes, compensa eu contratar parte do processo para eu encurtar esse tempo e fazer com que esse valor gire mais rápido e o dinheiro volte logo para a empresa, para não atrapalhar o fluxo de caixa e para não atrapalhar o capital de giro próprio da empresa. Então, ciclos de produção muito longos afetam negativamente o caixa da empresa e ciclos de produção muito curtos afetam positivamente o caixa da empresa, porque é melhor para a empresa, né? Falta de controle é ruim, por quê?
Porque às vezes entram pagamentos nas contas da empresa que a empresa não está preparada porque emitiu um cheque e não lembra. Ah, Mônica, é impossível isso acontecer, não é não. Se você não faz o acompanhamento diariamente, isso é muito fácil de acontecer. Então, é importante fazer os acompanhamentos para que a falta de controle não atrapalhe a gestão do negócio. E a falta de controle que eu falo é controle diário. Não adianta dizer assim, eu vou controlar uma vez por semana, eu vou fazer gestão periodicamente. Isso não funciona. O controle tem que ser feito diariamente. Preços equivocados. Então, se a empresa trabalha com uma precificação errada, isso vai atrapalhar o fluxo de caixa da empresa. Por quê? Porque o fluxo de caixa, ele trabalha a questão do capital de giro próprio da empresa e a empresa só consegue fazer um capital de giro próprio se ela vender com lucro. E o que é o lucro? É você vender com um preço acima do valor que você adquire, mas seja um valor que dê para você pagar os custos de aquisição e dê para pagar as despesas de estrutura, que são os gastos que você tem para manter o negócio aberto. Então, quando o preço está equivocado ou o volume de vendas está equivocado, isso vai afetar negativamente o caixa, porque você não vai transformar esse dinheiro em caixa no volume suficiente para pagar as despesas e os gastos que já foram assumidos. Então, esses são os tópicos que eu separei aqui para falar sobre fatores que afetam positivamente e negativamente o caixa. Todos eles são pontos de atenção.